Boa noite, pessoal. Vamos lá, continuando a narrativa de Ruth. Acabamos de falar do capítulo 1. Se você não viu, corre lá. Prometo que eu vou tentar ser bem sucinta, porque tem muita informação legal. Não vai dar para passar nem 10% para vocês. Então, eu prometo que no último capítulo, no último vídeo, eu vou passar toda a bibliografia, todos os livros onde eu consegui, as pesquisas, tudo, para que você possa fazer a sua própria interpretação aí, tá bom? O capítulo 1 vem trazendo Ruth e Noemi como essas personagens principais, sobretudo a força da Ruth, né, nessa coragem que ela teve, na ousadia, na bondade, de acompanhar agora a sua sogra até Belém, para uma terra estrangeira, de abandonar os seus pais, de ir para um meio de um lugar que ela não sabia se ela ia conseguir sobreviver, mas ela foi com fé. E agora o capítulo 2 já entra de sola um novo personagem, que é Boaz. Ele entra com toda a força, já no início, mostrando que as atitudes e as ações dele vão ter muito peso durante a narrativa. Vocês vão ver que ele vai ser um dos personagens principais junto com Ruth e Noemi, mas que ele e Ruth vão ganhar os palcos agora do enredo aí da narrativa, e Ruth e Noemi vão ficar nos bastidores, né? Você vai perceber isso. É muito legal porque o verso 1 já diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então ela repete duas vezes no versículo 1 que ele era. Primeiro ele era parente, depois da família de Elimeleque. Porque essa informação é muito importante para o desenrolar da história, para o desfecho dela. Então ela vai se afunilar a partir dessa informação aqui, dele ser parente de Elimeleque. Mas ele era, que diz, um homem valente e poderoso. Muito legal que a narrativa inteira agora vai desenvolver as virtudes tanto de Boaz quanto de Noemi em pé de igualdade. Então, os dois vão ser desenvolvidos em pé de igualdade na narrativa. Assim, eu percebo que Ruth ainda parece mais forte, assim, as suas virtudes e tudo, por causa das circunstâncias que ela passa, né? E mesmo toda a diversidade, toda a circunstância, tudo que ela vive, não dilui a força dela, né? Não diminui o peso das suas virtudes. Aliás, as atitudes adversas parece que projetam Ruth ainda mais para frente, assim, ainda mais, mostrando ainda mais toda a beleza do caráter dela. Isso é muito legal. Só que o fato dela ser protagonista da história também nos fala do tempo em que essa narrativa foi escrita, porque está sendo vivida em Juízes, mas no capítulo 4, verso 22 diz: e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, no último versículo já cita o rei Davi, que é o tempo da monarquia. Então essa história foi narrada de Davi para lá. Segundo os historiadores, biblistas, aí ela foi escrita no tempo do pós-exílio, né? Pós-exílico, lá no pós-exílico. Por quê? No tempo pós-exílio, porque naquele tempo acontece uma atitude de Esdras, né? De excluir aí os estrangeiros, e essa narrativa traz os estrangeiros para dentro, então, do meio do povo de Israel, como povo abençoador de Israel. Traz esses improváveis, né, como abençoadores de Israel. Isso é uma característica da narrativa e faz uma provocação para a gente pensar sobre esse tema. Então, muito provável depois do pós-exílico que foi escrita, e também pela mulher ser a protagonista da história. Beleza. Ruth resolve ir colher nos campos de Boaz. Ela tem essa iniciativa. Noemi fala: ok, vai lá, e ela vai. Só que ela não vai trabalhar no campo, ela vai colher o que sobra da colheita. E isso é uma lei protetiva que existia lá, né, em Levítico, no meio do povo de Deus, que está lá em Levítico 23, 22. Lei protetiva do pobre e do estrangeiro, que diz assim: e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás, eu sou o Senhor vosso Deus. Então mostra que, como ela vai para as terras de Boaz, que Boaz era fiel ao ideal da aliança, porque ela foi para aquelas terras, porque lá ela tinha espigas caídas no chão para poder colher. Então o dono daquela terra, ele era fiel a essa aliança, ele deixava mesmo no chão para que os pobres e os estrangeiros viessem. Só que enquanto ela estava lá, Boaz chega de Belém, pergunta ao moço: quem que é aquela moça? Não, de quem é aquela moça? Ou de quem que ela é escrava? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer, né? E o homem fala assim, no verso 6, é muito legal.
Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Então ele diz, essa é uma moça. Essa é a moça, mostra que ela era uma moça muito conhecida. Aquela ali é aquela ali é a fulana de tal. Então, a fama de Noemi, a fama da Ruth, chegou antes dela chegar. Isso é muito legal. Isso acontece comigo, com você também, viu, gente? Não pense que a gente chega quando chega de carne e osso, não, porque a fama chega antes. Isso fica claro aqui nesse texto, no verso 9, não, no verso 11, quando Boaz vai ter o primeiro diálogo com Ruth, que ele diz assim: bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Então, ele já conhecia muito bem quem era, porque a fama dela já corria. Só que aí ele fica abismado dela estar ali, né? E ele fala uma coisa, por isso que eu digo que as virtudes vão se descortinando, né? No verso 7, esse menino fala ainda para Boaz assim: assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora. Ou seja, essa mulher está trabalhando duro desde cedo. Essa mulher não é mole, não. Então mostra toda a força dela de querer prover, né? O seu sustento, o sustento da sua sogra. E mostra um homem, Boaz, super cheio de compaixão, porque ele se mostrou muito sensível à situação. Porque ele falou assim: Deus abençoe você pela essa atitude que você teve, de deixar os teus pais, de vir com a tua sogra, que Deus te abençoe, que Deus, né, cuide de você. E ele diz para ela que ele vai, né, que ele mandou os homens não molestarem ela durante aquele trabalho. Isso mostra também o perigo que ela estava correndo naquele trabalho que ela estava realizando, né? Dá todas as condições para que ela trabalhe. Olha, vai lá, se alimenta, fica com as meninas que trabalham aqui, pode colher o que você quiser. Então ele se mostra um homem cheio de compaixão, cheio de iniciativa também. E por outro lado, ela se mostra uma mulher muito grata, capaz de expressar essa gratidão. Como é difícil a gente expressar gratidão para as pessoas. E ela fala assim, no verso 11, né, o primeiro diálogo que eles têm do verso 8 ao 14, no verso 11 ela fala assim, no verso 10, desculpa: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ela fala assim: caramba, eu sou uma estrangeira, não mereço nada, e você está me tratando desse jeito, você está estendendo a tua mão para mim. Então ela está sendo grata a uma atitude que Boaz está tendo. E por outro lado, né, ele está sendo, ele está mostrando toda a admiração que ele tem por ela e todo o cuidado, né, desse homem fiel, desse homem generoso que é o Boaz. E aí ele diz assim, ela mostrando mais gratidão, é muito legal: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela se mostrando: cara, eu não sou nem como uma das suas criadas, mas você moveu meu coração, você me consolou, né? Olha essa mulher cheia de força, cheia de coragem, cheia de bondade, e se mostrando ainda uma mulher cheia de humildade, né? De gratidão. Isso é muito legal, de mostrar que as virtudes deles, né? De ambos, vão só ficando cada vez mais evidentes pra gente. E aí diz que ela trabalhou, né, no campo, e ela volta para casa cheia de comida, cheia de colheita, né? E aí no verso 19 tem a pergunta de ouro que vai mudar os rumos da história, que vai mudar talvez o coração da Noemi, né? Vai abrir os olhos da Noemi, né, sobre tudo que pode vir a acontecer depois. Que ela, quando Ruth chega em casa, Noemi fala assim: onde colheste hoje, onde trabalhaste? E aí ela responde: eu estava lá no campo de Boaz. Noemi imediatamente se lembra de quem ele é, que ele era um homem bom, que ele era um dos remidores, da família, como a gente leu no verso 1. E a partir daí a história vai tomar um rumo muito interessante. No capítulo 3 vai acontecer então a ação transformadora, né? A cena que vai mudar tudo, as cartas vão ser colocadas na mesa a partir do próximo capítulo, tá bom? Ela percebe, ela diz sobre o Boaz, também a fama de Boaz vem antes dele chegar, que ela diz no verso 20: então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Fica ligadinho aí, vamos para o capítulo 3.